turma, vamos lá dar continuidade então às nossas reflexões a respeito do que? Agora sim, a respeito da violação, a respeito da violação do direito, né? A violação do pacto estabelecido entre as partes, a violação deste pacto, desta o quê? Deste dever, desta obrigação estabelecida aqui de natureza o quê? Pessoal, relação jurídica de natureza pessoal. E nós fizemos a seguinte, olha só, essa violação, ela classicamente aparece como uma violação o quê? Negativa, perfeito? Violação é essa negativa que conversávamos há pouco e falamos, professor, essa é tranquila, violação negativa, na verdade é o descumprimento da obrigação, inadimplemento, né? Aparece dessa forma aqui, ó, inadimplemento, obrigacional, inadimplemento obrigacional. Professor, onde é que eu vou fazer o estudo do inadimplemento obrigacional? Sim, meus amigos, é lá, ó, artigo 389 e seguintes. 389 e seguintes irá tratar do inadimplemento obrigacional. Agora vejam, meus amigos, o inadimplemento obrigacional, inadimplemento, também chamado de violação negativa, olha só, é o descumprimento, conversamos há pouco, é o descumprimento da obrigação o quê? Nuclear. É o descumprimento da obrigação nuclear. Agora, modernamente, em uma visão moderna, nós também poderíamos ter a seguinte situação. Olha só, vejam, senhores, a violação positiva. Professor, violação positiva do contrato, violação positiva? Sim. E foi isso que nós deixamos aí no quadro anterior, na aula anterior, falando sobre isso. Violação positiva violação obrigacional, né? Positiva. Violação obrigacional positiva, violação positiva do contrato. Vejam, meus amigos, essa violação, ela decorre, nós deixamos assentado o quê? Ela decorre de uma interpretação. Olha só, violação positiva do contrato é uma interpretação, decorre de uma interpretação, né, dessa relação jurídica aqui, a partir de qual princípio? Uma interpretação a partir do que foi entabulado pelas partes, a partir do princípio da boa-fé objetiva. E aí estaria ligado a obrigação nuclear? Não. Estaria obrigado ao quê? Aos deveres anexos. Olha só, vou puxar aqui do ladinho. Ó, deveres anexos. Também chamado de deveres satelitários. Também chamado de deveres satelitários. Ok? Deveres satelitários, ou seja, houve o cumprimento da obrigação nuclear, tá? Da obrigação nuclear, mas houve o que? O descumprimento desses deveres, o que? Satelitários, né? Desses deveres anexos. Tá joia? Agora, os senhores poderiam, nós iremos estudar e o descumprimento do núcleo da obrigação, nós iremos estudar há pouco. E os senhores já devem ter se antecipado em relação a isso. Agora, aos reflexos pelo inadimplemento obrigacional negativo, ou seja, o descumprimento da obrigação. Agora, nesse caso, professor, nesse caso de descumprimento apenas dos deveres satelitários, de uma violação positiva do contrato, qual seria o resultado disso? Nós iremos também estudar isso de maneira aprofundada. Mas neste caso, meus amigos, a solução, neste caso, como regra, ok? Ordinariamente acontece como? Em reparação em perdas e danos, tá? Reparação em perdas e danos. Tá joia? E onde, professor, que eu enxergo isso? Ficou aí no teu caderno, mas não custa nada, absolutamente nada, reescrever. Vamos lá, vamos assentar novamente. Estamos onde? No artigo 422.
do Código Civil. Esta interpretação do princípio da boa-fé está lá onde? 422 do Código Civil. É um tema simples, tranquilo, calmo? Não, não. Por isso também já foi objeto de estudo por notáveis lá no enunciado, olha só, enunciado das Jornadas de Direito Civil, enunciado número 24. Tá joia? Tá lá no enunciado número 24, que irá te informar, você que já está com ele aí, olha só, que em virtude do princípio da boa-fé objetiva, que está positivado no artigo 422, a violação dos deveres anexos, esses deveres aqui anexos, deveres satelitários, eles constituem uma espécie de inadimplemento, eles constituem inadimplemento, e inclusive independentemente de culpa. Tá joia? Independentemente de culpa. Joia, vamos adiante. Um outro enunciado também que eu gostaria que os senhores fizessem a leitura é o enunciado 169. Está dentro desse mesmo contexto aqui, né, que estamos trabalhando. É o enunciado 169. Enunciado 169, ok? Que decorre o quê? Decorre da interpretação, vou colocar aqui no verde, da interpretação do artigo 422. Olha só, o enunciado 169, você que está aí, já colocou a filipeta, né? No 169, irá dizer que o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo. Olha só, interpretando esse dever não nuclear, mas satelitário, anexo, o enunciado 169 irá também dizer o seguinte, ó, princípio da boa-fé deve levar o credor a evitar o quê? O agravamento do próprio prejuízo. Agravamento do próprio prejuízo. Então vejam, meus amigos, olha só, vou dar um exemplo, vou colocar aqui uma expressão em inglês que cai muito em prova, porque condensa esse instituto, e eu já trago o exemplo na sequência. Olha só, este enunciado, ele condensa uma expressão em inglês, cai muito isso em prova, ó, vamos lá. Eu estou fazendo a minha colinha também, os senhores estão percebendo aí, ó. Do mitigate the loss. Este é o dever imposto ao credor de mitigar as próprias perdas. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Vamos trazer um exemplo aqui para tirar um pouco dessa abstração. Em uma colisão entre dois veículos, vamos colocar assim, ó, dois veículos colidem. E aí, vamos criar a seguinte situação. Dois veículos colidem, as pessoas saem do veículo para conversar e digam, olha que situação terrível, como que iremos fazer? A outra diz, calma, fique tranquilo. Eu fui o responsável e o meu veículo está segurado. Eu tenho seguro, está assegurado, então vejam, fique tranquilo, fique despreocupado. E aí começa um princípio de incêndio. A outra parte diz, olha, se a pessoa ela é segurada, deixa o veículo queimar, melhor, né? Pode ser que haja esse tipo de pensamento. Sim, deixe queimar, deixe perecer, deixe que o veículo comece a incendiar. E ela o quê? Diante daquela situação, nada faz para evitar o quê? O perecimento, a perda, né? Total daquele veículo. Vejam, olha o que irá acontecer. Olha só, a pessoa tem o quê? O dever. Não é o dever, a prestação nuclear, mas o dever anexo do quê? De mitigar as próprias perdas. Tem o dever, numa tradução livre aqui, ó, dessa expressão em inglês, de mitigar as próprias perdas. Ok, pessoal? Então aqui estamos o quê? Estamos diante daquilo que a doutrina chama de cláusulas
gerais. Olha aí, olha só, esse artigo 422, ele encerra o quê? Uma cláusula geral, cláusulas gerais. Professor, cláusulas gerais? Sim, o que seriam essas cláusulas gerais, professor? O que seriam essas cláusulas gerais? São dispositivos, né? São dispositivos legais, produzidos pelo legislador, né? Amplamente vagos, né? Dispositivos amplamente vagos, onde não há uma definição do conteúdo no próprio dispositivo. Não há definição do conteúdo, do instituto, do próprio dispositivo. No próprio dispositivo. Reclama o quê? Olha só, reclama o estudo, reclama a utilização por parte do intérprete, por parte do intérprete o quê? Que ele vá buscar recursos nos valores, nos princípios, tinha colocado aqui na aula anterior, dos princípios que informam o quê? Aquele instituto. No nosso caso, o Código Civil é informado por 3. Isso, vale a pena você reassentar isso. Eu acredito na repetição como um mecanismo do quê? De internalizar. Eticidade, socialidade e operabilidade. O princípio da boa-fé objetiva no Código Civil está onde? Olha só, está num princípio maior denominado eticidade, o dever ético, né? O dever de comportamento ético. E essa cláusula geral, esse conceito vago, ele acaba o quê? Sendo preenchido a partir do quê? A partir da atividade do intérprete. Tá joia? Então veja, professor, mas eu já vi também falar em conceito jurídico indeterminado. É a mesma coisa? A doutrina faz uma distinção. Eu vou aqui também fazer aqui com os senhores, conceito jurídico indeterminado. Conceito jurídico, indeterminado. Conceito jurídico indeterminado. É a mesma coisa do que cláusulas gerais? O dispositivo também não define o conteúdo, do mesmo modo que as cláusulas gerais. Então, qual seria a distinção? Eu vou te colocar aí um entendimento doutrinário prevalente, aquele entendimento prevalente, né? Olha só, a distinção é o seguinte, para você que está anotando, nas cláusulas gerais não há definição, não há uma definição precisa e nem mesmo as consequências pela violação dessa cláusula geral. Não prevê o legislador nem mesmo as consequências, não define e não prevê as consequências. Já no conceito jurídico, do conceito jurídico indeterminado, não há o quê? Não se define o conteúdo daquele instituto, mas as consequências sim. As consequências que serão produzidas em razão do quê? Da violação, estas são estabelecidas. Coloque um exemplo, vá lá e depois a gente volta para discutir. Coloque aí, artigo, eu vou anotar aqui com os senhores aqui, artigo 927. Artigo 927, é o exemplo aqui, de um conceito jurídico indeterminado. Artigo 927, lá na segunda parte, tá? Lá na segunda parte. E aí você pode o quê? Você faz aí os teus comentários, deixa aí os teus comentários e daí no próximo encontro a gente estabelece, deixa um momento específico para tratar só disso. Tá joia? Adiante, vamos lá, avante meus amigos, vamos com tudo. Um terceiro aspecto, e agora a coisa está crescendo aqui, né? Um terceiro aspecto de violação positiva, de violação a esse dever de probidade, a violação ao princípio da boa-fé objetiva, também encerra um outro instituto que vem gravado com uma expressão, coloquei tudo aqui em lilás, então vamos colocar, que vem gravado aqui com uma outra expressão, só que agora em latim. Vamos lá. É o que? É o venire contra factum próprio. Vamos lá, olha aí outra expressão. Venire contra factum próprio. Venire contra factum próprio. Vamos lá, venire contra factum próprio. Também decorre, também se funda, também se estriba, também se alicerça no quê? Na violação, o quê?
na violação do dever, né, de boa-fé, um dever de boa-fé objetiva que todos o quê? Que todos os contratantes e todo aquele que pactua deve cumprir. Ô professor, violação desse dever de lealdade, desse dever de probidade? Sim. Onde é que eu posso encontrar isso? Mais uma vez, meus amigos, mais uma vez, enunciado, e te prometo, agora é o último, enunciado 362. É o enunciado 362 da Jornada de Direito Civil. Professor, olha só, que interessante. Venire contra factum próprio. Venire contra factum próprio. Ele daria para fazer também aí uma tradução, ainda que de maneira livre, sem compromisso, né, do apego, do acerto, da precisão? Daria. Eu vou ter que te ajudar, porque o enunciado vai dizer o seguinte: olha só, a vedação ao comportamento contraditório, funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai do artigo 187 e 422 do Código Civil. Isso é que está no 362, não é isso? No enunciado 362. Agora vejam, meus amigos, essa violação não se deve, meus amigos, o quê? Ter um comportamento contraditório. O comportamento contraditório, aquela surpresa. Um comportamento contraditório, aquilo que se gerou uma expectativa. Vejam, o que seria esse comportamento contraditório? É aquele comportamento que contraria um comportamento anterior. O comportamento anterior. Vejam, então, vamos dar aí um exemplo. Eu gero uma expectativa. Como acontece isso nos dias, né? Nos dias de nossa existência? Geralmente alguém vem, gera uma expectativa e cria toda aquela expectativa sabendo que o quê? Que não será possível realizar. É duro, eu sei que é duro. Por isso que se diz que o quê? Que a expectativa é prima irmã da decepção. Nos decepcionamos a todo tempo. Vejam, em razão do quê? Em razão de um comportamento contraditório. Em razão de um comportamento contraditório. Está compreendendo? Olha só. É vedado o comportamento contraditório. Não se deve gerar expectativa sabendo que irá frustrar. Quem age assim, age como? Age violando o quê? O dever de boa-fé. Eu costumo fazer isso com os meus amigos em sala de aula, com os meus alunos. Eu lembro de uma canção, não me recordo agora o nome do intérprete, mas se eu não me engano o nome da canção é Good Look. Né? E essa canção é mais ou menos assim, depois você pesquisa, aí Rita Camatta, não me recordo agora ao certo, mas ela fala assim: tudo que quer me dar é pesado, não há paz, né? Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreal, expectativas desleais. Expectativas desleais, meus amigos, nunca mais você irá esquecer. Expectativas desleais. Não se deve gerar o quê? Nenhuma expectativa, sabendo que irá frustrar, sabendo que não poderá o quê? Não poderá cumprir. E isso, ela condensa esse no enunciado 362, da intelecção, do que? Da boa-fé objetiva. Em que sentido? Não se pode ter um comportamento. É vedado o comportamento contraditório. Ok? Professor, mais um exemplo? Vamos lá. Mais um exemplo. Eu sou casado. E eu realizei um negócio. Fiz a alienação. Vamos lá. Fiz a venda de um imóvel. E nessa venda, eu acabei o quê? Aqui nos nossos exemplos. Não sou da área do direito, fiz a venda daquele imóvel e não pedi o que? A vênia conjugal. Não pedi o que? A anuência da minha esposa. Isso acontece? Acontece. Esse contrato existe? Existe. Os senhores irão estudar isso em breve. Existe. Só não é o que? Válido. Só não é válido, mas que ele existe. E a minha esposa, depois de 10 anos, relacionamento esgarçado, ela fala: olha só, Carlito fez a venda daquele imóvel e eu não anuí.
Eu não anulei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a anulação desse negócio. Eu dei o exemplo aqui de 10 anos, coloque aí 2, 3, 5 anos. Vejam, ela, naquele exato instante, com aqueles valores, ela o quê? Esteve comigo. Se aproveitou também, fruiu, por assim dizer, fruiu FR, hein? Fruiu daqueles valores na aquisição de outro, seja lá o que, né, a destinação que foi dada àqueles valores. E aí, de repente, agora ela fala, vou pedir a nulidade, vou pedir a nulidade, a anulação daquele contrato. Vejam, está violando o quê? Tem amparo legal? Tem, sem dúvida que tem amparo legal. Não há dúvida. Agora, esse amparo legal, ele só não terá espaço por quê? Porque o comportamento anterior o impede. Vejam, então o que seria esse venire contra factum próprio? É um comportamento que seria legal se não contrariasse o que? O comportamento anterior. Venire contra factum próprio. Olha só, meus amigos, violação positiva do contrato sob essas três óticas, sobre esses três postulados da jornada de direito civil. Agora vamos fazer o seguinte, coloque aí no teu caderno e ó, atenção, vou colocar aqui ao lado preto aqui, ó, atenção, tá? Atenção. Atenção, coloca aí, não confundir. Não confundir o quê? Esses deveres anexos, esses deveres satelitários, não confundir com deveres acessórios. Não pode fazer a confusão. Deveres anexos uma coisa, deveres acessórios outra. Nós iremos estudar isso em breve. Agora vejam, outra questão que se coloca aqui, né, seria uma pergunta. Uma pergunta. Olha só, primeiro atenção, essa observação, e agora uma questão que se impõe, muito exigida inclusive em provas. Essa boa-fé, professor, essa boa-fé objetiva, ela é aplicada somente na fase da contratação? Será que ela se aplica na fase da contratação, ou no máximo aí durante a execução do contrato? Ou ela poderá ser aplicada também na fase pré e pós-contratual? Como que isso se dá? Bom, então vejam, agora nesse instante uma pergunta se impõe. Professor, compreendi. É possível, inclusive, violar a boa-fé objetiva no exercício de um direito? Olha só. Sim, é perfeitamente possível. Professor, e por não exercer determinado direito, é possível violar a boa-fé objetiva? Também. Ó, violação da boa-fé objetiva pelo não exercício de um direito. Lembra-se do exemplo que eu acabei de dar da minha esposa? Teria o direito de exigir o quê? A anulação daquele contrato. Só não pode mais em razão do quê? Em razão de um comportamento anterior. Por quê? Porque violou o direito que teria o quê? O direito de exercer o seu direito. Olha só, meus amigos, olha só. Mas, vamos lá. Olha o questionamento que se impõe nesse exato instante. É possível, deve ser aplicado o quê? A boa-fé objetiva, ela deve ser observada pelos contratantes na fase da contratação? O professor 422 já deixa isso claro. Sim, durante a execução? Também, professor. Agora a pergunta é a seguinte, e na fase pós-contratual ou pré-contratual? Olha aqui, vamos colocar aqui na régua. E antes de contratar e depois de contratado. Deve ser observado essa boa-fé objetiva? A resposta, sabe onde está, meus amigos? A resposta está no enunciado número 25. A resposta está no enunciado, vamos lá, tudo de azul aqui, ó. Enunciado número 25. O enunciado número 25. O que irá nos informar no enunciado número 25? O artigo 422. Não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases pré e pós-contratual. E a gente vai combinar dois enunciados, porque você está aí no início, né, no 25.
falamos do 24 e aí do 25. Agora você vai combinar nesse instante, para esse questionamento que eu coloquei agora, o que? O enunciado número 25, olha só, com o enunciado número 170. Número 170. Corre lá, corre lá. O 170 vai dizer o seguinte, olha só, a boa-fé objetiva, ela deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares, e após a execução do contrato. Quando o que? Essa exigência decorrer do próprio contrato. Quando for o que? Quando fizer o que? Integrar a natureza do contrato. Eu não tenho pressa. Vamos. Olha só. O enunciado 25 vai deixar claro. Não inviabiliza a aplicação do julgador o quê? Pelo julgador do princípio da boa-fé objetiva nas fases pré e pós-contratual. E o 170 complementa, por assim dizer, que essa boa-fé ela deve ser observada pelas partes nas negociações preliminares durante a execução e durante a execução, né, no decorrer da execução e pós também. E após a execução do contrato. Joia? Se isso for o quê? Da natureza. O professor, olha só que interessante, porque a leitura do 422 por si só não deixa isso tão claro, então nós precisamos o quê? Nós precisamos integrar aí, nós estamos nos valendo, né, utilizando aí estes postulados aqui da jornada de direito civil. Deixa eu só te dar um exemplo para a gente fechar esse assunto. Vejam, um exemplo de violação, olha aqui, vou anotar aqui, ó. Violação, ó, pré-contratual nas negociações preliminares, pré-contratual, durante a execução e pós-contratual. Professor, daria para dar um exemplo? Vamos a eles. Vamos anotar aí um exemplo, para ficar bacana e a gente encerra, para não ficar se estendendo muito nesse encontro. Olha só, a violação pré-contratual. A violação pré-contratual, vejam, o exemplo decorre de me recordo de um julgado no sul do país, em que os agricultores lá, os camponeses, sitiantes, eles que cultivavam tomate, eles eram o quê? Eles celebravam o quê? Pactos, contratos com quem? Com a SICA, né? Com a marca aí de extrato de tomate, se eu não estiver equivocado, é isso mesmo, SICA. Depois eu coloco aí menção do julgado e a gente vai analisar isso com calma, ler com tranquilidade. Com a SICA. E aí o que acontece? Só que, por razões que não vem agora, né? Nesse momento não nos convém esticar esse assunto, a SICA reiteradamente vinha o quê? Comprando toda a lavoura. Então eles produziam, cultivavam, lá semeavam, tratavam a terra, semeavam, o quê? Já porque havia o quê? Já com a expectativa, olha aí, se liga, com a expectativa do quê? De que essa empresa iria o quê? Iria consumir, iria adquirir todo aquele produto. E aí num dado momento, o que acontece? A SICA, aquele trato, aquilo que foi contratado, a SICA falou, não, esse ano nós não queremos, não, esse ano a gente vai deixar. Só que avisou isso quando? Com antecedência nas negociações preliminares? Não, deixou para avisar depois que os tomates todos estavam lá. Ora, houve o quê? Houve um comportamento, nesse caso o quê? Contraditório. Houve uma violação por parte de quem? Uma violação por parte da empresa, dessa empresa a qual eu estou me referindo, depois a gente dá uma olhadinha lá, dizendo o seguinte, ora, vejam, não queremos mais, há uma quebra. Há o quê? Uma quebra do dever de eticidade, da boa-fé. Então vejam, meus amigos, o mandamento da boa-fé objetiva, ela não se limita ao momento o quê? Ao momento de conclusão, fechamento do negócio e a execução do contrato.
mas admite-se sim a existência de uma responsabilidade civil fora desses limites, sejam o que? Pré ou pós-contratual, tá joia? Pré ou pós-contratual. Um outro exemplo, e eu estou fazendo menção a esses exemplos porque eles são de conhecimentos públicos, é bom deixar claro isso é de conhecimento público, constam aí decisões judiciais. Vejam, o outro exemplo é o quê? Um que foi bastante, né, a mídia acabou o quê? Explorando bem isso, teve aí uma repercussão social muito grande. É o caso o quê? Dessa violação também por parte de quem? Era um caso envolvendo o que? O Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho e duas cervejarias, né? Vou evitar de mencionar aqui, o senhor sabe, né? Isso foi amplamente discutido. E aí, o cantor ali, o Zeca que tinha aquele contrato com a empresa, né? Havia estabelecido um contrato com a empresa e de repente alguém aparece lá e experimenta, Zeca, experimenta a cerveja de outra empresa e ele experimentou apenas? Não, ele participou, meus amigos. Ele participou de uma campanha publicitária e aí experimentou. E depois ele fez o quê? Fez uma outra campanha publicitária, né, da empresa concorrente, não sei se eu estou sendo claro, da empresa concorrente, cedendo a imagem, né, cedendo esse seu talento artístico aí no consumo desse líquido que é apreciável por muita gente. E ainda fez uma brincadeira ainda, né? Não sei, o apelo publicitário lá dizia, fui provar outro sabor, né? Eu fui provar outro sabor, mais ou menos assim, eu fui provar outro sabor, eu sei que eu fui provar outro sabor, mas eu não largo o meu amor, eu voltei. Então o que acontece? Além do descumprimento do contrato publicitário, há também uma violação do quê? A violação da boa-fé objetiva por parte de quem? Eu não sei, precisamos dar uma olhada, por parte do cantor, além do que de um teor, lógico, depreciativo da música, né? No sentido do que foi provar um outro, como é que é? Fui provar outro sabor, mas eu não largo o meu amor. Algo para a gente concluir. Por que eu estou trazendo esses exemplos aqui? Porque são exemplos que estão onde? Ou pré-contratual, no primeiro exemplo da empresa lá de extrato de tomate, ou pós-contratual, aquela referente ao quê? Aquela referente à violação, aí no caso do contrato publicitário. Ok? Então vejam, meus amigos, são esses os dois exemplos, depois procurem fazer uma pesquisa, existem julgados, eles estão aí amplamente divulgados, e voltamos a conversar no próximo encontro, e o gancho é o seguinte, agora uma teoria nova também aqui, que nós iremos investigar em outra oportunidade, o que? A teoria do adimplemento substancial. Tá joia? Obrigado pela companhia e a gente se vê logo mais.